Olá, sejam muito bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, é um espaço que recuperamos na Rádio Boa Nova, este espaço numa parceria com a BLC3, Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, com sede em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. Agora no novo arranque deste espaço BLC3, vou conversar um pouco com João Nunes, o CEO do Campus de Tecnologia e Inovação. Olá, João, obrigada por se juntar à Rádio Boa Nova e por estarmos de novo a dar fôlego a este espaço BLC3, que é tão importante na Rádio Boa Nova e para toda a nossa comunidade. Olá, bom dia a todos também e à Boa Nova. Sim, nós tivemos aqui há algum tempo que, com a questão do Covid e também com as adaptações, tivemos que nos adaptar, o espaço da BLC3 e também na cooperação com a Rádio Boa Nova. Queríamos comunicar, mas era perceber como é que nós podíamos comunicar e de que forma. Já nos adaptámos, já estamos com modelos diferentes, vai ser possível agora iniciar e continuar essa divulgação da comunicação. O comunicar ciência, comunicar inovação é talvez dos grandes desafios. Estamos a falar sempre em matérias que não são fáceis de comunicar. Temos de tentar simplificar ao máximo, temos que demonstrar o que se está a fazer. Se calhar agora até é interessante, porque agora as pessoas mesmo não percebendo o que esteve por trás do desenvolvimento das vacinas, mas todas percebem que foi a ciência e que foi o conhecimento. E todas estão a pedir ciência e conhecimento para ajudar a resolver problemas do dia-a-dia. E isso é importante porque isso ajudou agora a população, em termos mundiais e sociedade, a perceber porque é que se investe tanto em ciência e porque é que devemos ainda investir mais em ciência. A ciência está para ajudar a resolver problemas que não são fáceis, são problemas complexos. Agora envolve sempre esforço de muitos e muitas vezes não resulta. Se calhar o Covid é o melhor exemplo. Estamos a falar que neste momento estão no mercado 3 vacinas, uma que já voltou para trás, estão 2, mas tiveram no início 180 vacinas em desenvolvimento. Isto faz parte do dia-a-dia da ciência. É Claro, saber que lidar muito mobiliza. bem com o insucesso. Os principais desafios é lidar com o insucesso. O sucesso é muito, a probabilidade de sucesso na ciência é sempre muito baixa. Temos que saber lidar com essa vertente do insucesso e temos também que perceber que tem que ser muitos a tentar lutar pelo mesmo objetivo, porque há sempre algum que vai conseguir desenvolver a tecnologia ou o produto ou o serviço que precisamos. Nunca como agora todos estamos tão ávidos e tão necessitados dos avanços da ciência, nomeadamente então com as vacinas, e temos um campus em Oliveira do Hospital onde de facto se faz ciência. É importante também reportá-lo aqui na Rádio Boa Nova. Já agora, João, também dizer que esta parceria com a Rádio Boa Nova também está a colocar aqui na nossa rádio um espaço muito interessante, não é? Dedicado aos mais pequenos, onde se fala exatamente de ciência, que é o Flash Lab Educa. Já falámos sobre isso, mas de facto é também uma parceria muito interessante. Sim, se formos a ver, em termos de histórico, em termos até de inovação e de comunicação, a parceria entre a Belce 3 e a Rádio Boa Nova, em termos de comunicação de ciência, foi a primeira em Portugal. Só surgiu agora mais recentemente a TSF e a RFM, em parceria com o ITQB e com a Nova, a fazer programas deste género de divulgação científica. Mas fomos a ver, já até desde as antigas instalações da Belce 3, existe muita cooperação com a Rádio Boa Nova a divulgar ciência, e é o primeiro programa que houve em Portugal de divulgação de ciência, por isso também chamámos Ciência no Interior, e isso é o Espaço Ciência. Foi o primeiro programa que houve em Portugal, em contexto de rádio, divulgação científica com um programa constante e de estar a comunicar e a fazer muita interligação das pessoas, dos investigadores, da própria rádio como um meio de comunicação para a sociedade, e isso também foi muito positivo e queremos agora ainda reforçar mais essa ligação. É algo de que também nós nos orgulhamos. Estamos então de regresso, agora também com recurso às novas tecnologias, no formato online, até que esta situação se resolva um pouco mais. João, portanto, também a BLC3 tem estado ligado a todo este processo do desenvolvimento da ciência para fazer face à Covid-19, desenvolveram mesmo uma tecnologia pioneira. Sim, estamos já em fase, se compararmos com o contexto de vacina, já estamos em fase de demonstração tecnológica, é quase como há os ensaios clínicos das vacinas, que é fazer a última fase da validação. Estamos já na fase de validação com ensaios reais, desde o setor industrial ao setor da saúde, e já estamos a avançar para o processo de certificação da tecnologia.
além de ser pioneira, ela é pioneira na sua abordagem e na sua visão, onde não existe grande parte das pessoas na parte da ciência a investigar, é uma zona onde há menos pessoas a investigar neste momento. Muito do foco tem sido, e bem, também a questão da vacina e tentar atuar de forma rápida. A questão que existe é como é que nós nos preparamos para as próximas pandemias, para os problemas não só de pandemias, mesmo os Muito problemas bem, em que é de... que Estamos a falar mesmo até os problemas de infecção generalizada e os problemas de contaminação que existem dentro dos hospitais. quando Seriam falamos desta tecnologia, falamos de quê? Para tentarmos explicar às sim, pessoas o que é que estamos a falar. o vírus atua de duas formas e podemos atuar de duas formas sobre um vírus ou sobre uma bactéria. Uma é em termos farmacológicos ou quimicamente, é a administração, estamos de uma vacina ou de um medicamento para atuar e para ajudar o corpo a combater e a vencer, entre aspas, o vírus ou a bactéria. A outra é nós quebrarmos o elo de transmissão e de propagação de um vírus ou de uma bactéria. Quando falamos nesta área que é onde nós estamos a atuar, que é no contexto preventivo e de quebrar os elos de ligação e das cadeias de transmissão, nós temos três vertentes que existem de transmissão, é a mesma coisa como o calor. Temos por contacto, temos o radiativo é quando há projeção de gotículas, e depois temos o convectivo, que é quando há o ar, que é pelo ar. E tanto pode ser de forma forçada como de forma natural. É a mesma situação quando nós falamos em calor. E onde atua a tecnologia, o AT Microprotect, é no contexto da transmissão pelo ar. É a parte mais difícil e mais perigosa de contaminação. O grande pico que nós tivemos de casos de Natal e de fim de ano foi pelo contexto de transmissão aérea, dos airbornes, que nós chamamos que são os aerossóis. É a transmissão quando existe um aumento muito significativo de partículas no mesmo espaço confinado, na presença de mais do que uma pessoa. Isso é quando coloca em causa a transmissão e a segurança das pessoas. E o que mudou mais no contexto do Natal e do fim de ano, que tivemos este pico, foi a transmissão por aerossóis entre pessoas. Foi essa a grande diferença que houve e na mudança de contacto. E por vezes as pessoas, quando estão próximas, não estão sempre com as máscaras, facilitam. E então nós temos de ter outro tipo também de tecnologias para apoiar e permitir fazer essa segurança. Porquê é que estas tecnologias são importantes? Somos a vez, já estamos a falar na vacinação há cerca de 3 meses, mais ou menos já está o programa de vacinação, em dezembro arrancou a vacinação na Europa, houve outros países também que já avançaram, Israel talvez dos tem mais em termos de percentagem de vacinação, mas se olharmos a nível mundial, ao dia de hoje, estamos a falar em cerca de 1,1% das pessoas que estão vacinadas. Em 3 meses tivemos 1,1%. É Dá muito para, pouco. dá para perceber como é que estamos. Em Portugal estamos com 3,3%, mais ou menos, a Europa está mais ou menos dentro deste patamar dos 3%. Isso quer dizer porque o fornecimento da vacina vai demorar. Não é pela sequer capacidade de vacinação, é sim mais pela capacidade de fornecimento das vacinas, vai ser uma das grandes dificuldades e um dos grandes desafios. E É também preciso atuar de outra forma, não é? é preciso atuar de outra forma e também não ficarmos sempre tão dependentes de uma vacina e de uma pandemia. As vacinas demoram a desenvolver, nem sempre conseguem ter sucesso. E isto foi um exemplo, neste momento demorou algum tempo, mesmo assim foi rápido, mas ainda não temos resultados. Não é só o desenvolvimento de uma vacina, é a capacidade depois de a produzir e de a colocar em termos de administração nas pessoas. E a tecnologia está preparada para não depender só do SARS-CoV-2, como ainda há outros, estamos a falar mesmo da Legionela, que é uma bactéria multiresistente e que é preocupante em alguns espaços em que ela está presente, em hospitais, em unidades industriais, em escolas, como também quando falamos também na questão da tuberculose, que ainda é muito esquecida, mas que voltou outra vez, estamos outra vez a falar que temos outra vez a tuberculose, e cada vez se olharmos para o ciclo de evolução das pandemias, estamos a falar em ciclos, muitas vezes passam despercebidos, estamos já a falar em pandemias, a não sempre epidemias ou pandemias, de 6 a 8 anos este é o ciclo. É quase como em Portugal tivemos que nos habituar e começar a desenvolver ferramentas e abordagens diferentes ao ciclo do fogo. O ciclo do fogo nos territórios também, em Portugal, anda nos 8 anos e começámos a ter que ter uma abordagem diferente, na forma preventiva e de atuar e não esperar pelo fogo. Aqui também, no contexto das pandemias, nós também temos que atuar de forma preventiva e não esperar por elas, porque os impactos são muito grandes, não são só económicos, são sociais também, há as duas vertentes. E quando queremos chegar a uma solução ótima entre o impacto económico e social, e que dentro do social estamos a falar desde a própria saúde das pessoas como ao próprio bem-estar, estamos a falar em questões de isolamento, a não atividade social é um problema também grave e significativo,
nós nunca vai haver soluções ótimas. Nós temos é que atuar também de outra forma, de forma mais preventiva, sabendo quais são os pontos fracos dos vírus e das bactérias, como é que nós podemos já ter tecnologia que ajude a resolver esses problemas. Até Onde mesmo é que vai estar, onde é que vai estar esta tecnologia? Onde é que poderá estar? Onde é que poderá ficar instalada? sim, é assim, ela tem muitas aplicações, porque a partir do momento que o ar, estamos a falar que é a transmissão, onde existem espaços fechados e confinados, desde um simples carro ou de uma ambulância até um hospital, faz sentido ter esta tecnologia. Estamos sempre a falar em espaços fechados onde há uma presença significativa de pessoas por metro quadrado. Agora, onde podemos dizer que é mais prioritário, onde faz mais sentido arrancar o mais rápido possível, estamos a falar de tudo que seja hospitais, escolas. Imaginem, as escolas é um problema, e porquê que é um problema? Nós abrimos as janelas, que é a questão da renovação do ar, ajuda a resolver, porque ajuda-lhe a circular o ar, e chamamos que é diminuir também o pico de concentração das partículas e fazemos também com que o número de partículas dentro de uma sala de aula seja menor. O contexto depois que vem é o conforto térmico, que aconteceu quando foi na altura de inverno, é que abrir as janelas depois era um contrassenso, porque depois também tínhamos o problema do conforto térmico. A parte das escolas, a parte da saúde em termos dos hospitais, centros de saúde. Estamos a falar também em centros comerciais onde existe a presença de um elevado número de pessoas e esse contacto também é muito importante, que seja feito a implementação de tecnologia que permita diminuir a transmissão do vírus. Outros, aos transportes públicos, desde os comboios aos aviões. Se as pessoas forem fazer um histórico à evolução da pandemia, a entrada da pandemia na Europa foi por Bérgamo. E porquê é por Bérgamo? Bérgamo tem o aeroporto mais comercial e mais barato de entrada na Europa, que estamos a falar ali ao pé de Milão, em que toda a parte da Ásia entra pela Europa por Bérgamo, grande parte dela. E se olharmos conforme foram os circuitos dos voos comerciais entre o mundo, onde houve uma propagação mais rápida do vírus, tem a ver muito com a questão dos aeroportos de aviões. Isto, entre aspas, o avião foi quase um vetor de transmissão muito rápido do vírus e por isso transformou-se numa pandemia. Imaginem, falou-se que em novembro, outubro, novembro, estava a surgir na China, em meados de março do ano passado estávamos a fechar Portugal. Estava em Portugal, claro. Mas em 3 meses aconteceu isto. E como é que em 3 meses acontece algo tão rápido, de uma forma tão violenta, entre aspas, de propagação? Foi pelo transporte aéreo de vírus e nos voos comerciais. Os aviões é muito crítico. E as pessoas notam, as pessoas estiverem muito tempo no avião, uma viagem longa, com dor Há uma saturação do ar, não é? É porque também há uma presença, há um elevado número também, depois começa a aumentar a concentração de partículas que são tóxicas, entre aspas, e depois o organismo vai reagir. O organismo, ao reagir, depois tem as questões também das dores de cabeça, são fenómenos que acontecem. João, estamos a falar de um sistema que na prática purifica o ar? Sim, mas além de purificar, a questão mais interessante é que só purificar não resulta. A questão é como é que nós usamos o ar para nos proteger a nós próprios. Ou seja, o ar é o vetor de transmissão, então como é que nós usamos o ar, primeiro, para canalizar o vírus para onde queremos, e o ar é a própria proteção. Nós estamos mesmo em conceitos, em aumento de cápsulas de ar. Mesma coisa que quiser ir para a Lua. O que vai fazer quando vai para a Lua, para se sentir bem, cria zonas de cápsula, ou seja, não pode isolar a Lua toda para poder estar a ver. A primeira cápsula que se desenhou foi o próprio corpo da pessoa, que é os fatos, dos astronautas. Agora, o que já está a idealizar já são pequenas cápsulas, que é para as pessoas poderem estar a viver. Ou seja, o conceito de cápsula é um conceito de mecânica de fluidos. Nós vamos proteger só a zona que nos interessa e vamos investir e atuar nessa zona que nos interessa de proteção. Este é, se calhar, o melhor exemplo, porque a Lua também nós não podíamos estar a isolar toda a Lua para poder chegar à Lua. O investimento era muito grande, tecnologicamente não temos tecnologia que fosse possível para o fazer. Aqui o conceito de tecnologia é o mesmo, nós quando nos preocupamos por tentar proteger um espaço, por exemplo, neste momento estamos a fazer uma unidade industrial, estamos já com uma parceria com as genéricas. Um dos passos críticos foi logo de arranque prioritário, são a questão dos balneários. Balneários, as pessoas não têm máscaras, estão muitas pessoas no mesmo espaço. Como é que nós protegemos pessoas que estão perto e próximas? É que só ter o ar purificado não chega, porque depois tem o contacto muito próximo das pessoas. Isto nós temos que criar, são cápsulas de ar que conseguem fazer a proteção das pessoas. Por isso é que a tecnologia tem por trás o conceito da mecânica de fluidos. A mecânica de fluidos é a ciência que nos ajuda a estudar como é que nós utilizamos os fluidos em favor de uma tecnologia ou de uma solução.
E João, mas explique-me melhor, e as pessoas terão que passar por essa cápsula de ar? Como é que funciona na prática? nem precisam de passar pela cápsula de ar, o ar acontece. O que nós chamamos, por isso é que chamamos a física inversa, são os fluxos ascendentes. Os fluxos ascendentes protegem as pessoas. Há um conceito, é que como até hoje o que nós fizemos de dimensionamento, sempre da climatização e da renovação do ar, foi sempre na ótica superior. Ou seja, injetamos ar superiormente, extraímos ar superiormente. As pessoas perceberem é que quando injetamos o ar é um fluido, o fluido vai sempre pelo caminho mais prático, é como a água. A água quando se forma nos rios e começa, a água vai sempre pelo caminho mais fácil. E o fluido vai. Se o fluido está a ser injetado superiormente e depois extraído superiormente, o que acontece depois na prática é que se formam duas camadas. Há uma camada superior que está a ser renovada ao ar, há uma camada morta inferior. E é esta camada morta inferior que é um dos grandes problemas de contaminação e de concentração de partículas. E o que nós temos que fazer é como é que nós eliminamos a formação das duas camadas e conseguimos que haja apenas uma camada de ar limpo e há a purificação desse ar. Eu costumo dizer termos apenas sistemas de UV que se fala e que nós temos, ter apenas sistemas de UV e dizer que tem-se um purificador pode não funcionar e fazer nada. Há muito mais conhecimento por trás e isso muitas vezes vê-se e surgiram algumas coisas de mercado, purificadores de ar. Quando se vai olhar, não funciona. Vai gastar dinheiro. Aliás, ainda pode aumentar os problemas. Eu dou um exemplo. Há muitos que se falam purificadores de ar que têm filtros EPA. Os filtros EPA estão desenhados, em termos de princípio, para partículas sólidas que não são vivas. Quando falamos em bactérias e vírus, são partículas de muito pequena dimensão, são uma massa, mas são vivas. Se têm vida, há ali um princípio. E esses filtros, se nós acumulamos micro-organismos, principalmente bactérias, mas também os vírus de bactérias multiplicam-se por elas próprias, começa a ser um concentrador de um problema. Mesma coisa que se quiser dizer que tem problemas, imagina, de vários efluentes dentro de casa, mas são apenas umas gotas forem caídas pelo solo, o solo trata delas. Ou imagino que concentrava as gotas todas numa única zona de emissão desses efluentes. Aí o problema já era grande e mais significativo. E às vezes estes filtros, algumas dessas unidades, em vez de resolver, ainda tornam o problema ainda mais complicado e mais difícil de resolver e colocam mais em causa a proteção das pessoas. Muito bem. João, portanto, estão em fase já estão mesmo a terminar o aperfeiçoamento desta tecnologia. Disse-me que também estão já no processo de certificação. Para quando? Quando é que espera que este sistema possa ser aplicado? Sim, nós já estamos a aplicá-lo, mas queremos chegar a partir de abril já a fazer uma expansão em termos de aplicação e de mercado de implementação da tecnologia. Estamos ainda a fazer mais trabalho científico. Nós estamos mesmo a estudar ao pormenor o comportamento como vida deste vírus, quer do SARS-CoV, quer de outras bactérias e de outros vírus. Entre aspas, é perceber melhor como é que é a mecânica dele próprio, como é que ele sobrevive ou como é que ele vai morrendo. E estamos a falar muito ainda de trabalho científico também que está por trás. Isto tem sempre no sentido na ótica do aperfeiçoamento, como também estamos a desenvolver outras tecnologias já, estamos a desenvolver mais duas tecnologias no contexto do AT Microprotect e de proteção, ou de facilitar o dia-a-dia, na utilização até de outros meios de proteção das pessoas, facilite e que permita que seja mais fácil esta mudança que houve social e do dia-a-dia das pessoas por causa da questão da pandemia. Temos mais duas tecnologias em curso, além desta que já foi divulgada, mas a partir de abril era o mês que queríamos iniciar e estamos a criar condições para o fazer. Muito bem, e nós agradecemos o trabalho que é desenvolvido pela ciência, muito em particular então pela BLC3. João, portanto, estamos a dar início ao nosso programa Espaço BLC3 Ciência no Interior. Até aqui e nos programas anteriores focámos-nos muito no trabalho desenvolvido aqui na sede, em Lagares da Beira, mas agora nesta nova temporada, não é, do Espaço BLC3 Ciência no Interior, vamos também olhar para um outro espaço localizado no norte do país. Sim, nós já iniciámos uma expansão há algum tempo para fazer, isto também é, em termos científicos, é como em tudo, nós temos que primeiro iniciar uma expansão, fazer a experimentação, perceber o que é que corre bem, o que é que corre mal, evoluir e aprender com os erros, evoluir num sentido construtivo. E estamos a fazer a expansão tem a ver com o modelo próprio nosso,
são as simbioses regionais. E vamos tentar simplificar o que é que são as simbioses regionais, porque é que existe outro polo da BLC3 na região norte em termos físicos, está a nascer e está a ser criado, já tem pessoas. Exatamente onde? Estamos a falar em Macedo Cavaleiros e também em Alfândega da Fé. Estamos a falar que são dois contextos diferentes, com duas abordagens diferentes que estamos a fazer também em termos de trabalho experimental e tecnológico e de validação. A Alfândega da Fé é um contexto mais de menor densidade populacional, mais rural, onde o setor primário é muito forte. Estamos a falar que a Alfândega da Fé tem 4.000 habitantes, o centro da Alfândega da Fé tem 2.000 e poucos habitantes. Estamos a falar quase uma dimensão de Lagares. Onde nós Sim. e esse tem que ter uma forma de atuar e uma forma de desenvolvimento próprio. E isto são modelos de desenvolvimento que vamos testando e vamos aprendendo com esses modelos para podermos evoluir. E depois temos Macedo. Macedo é uma cidade também mais ou menos da dimensão do Oliveira do Hospital, tem acima de 20.000 habitantes, tem as mesmas estruturas sociais e onde nós queremos também fazer a expansão da BLC3 no sentido que é ligar regiões. A próximo grande desafio que existe, atualmente estamos preocupados em termos políticos, desenvolvimento, é desenvolver regiões. Mas as regiões são tão pequenas que nós, para desenvolvermos, temos que ligar regiões para fazer desenvolvimento de forma integrada em conjunto. Chamam-se criar simbioses. Simbiose é criar relações mútuas de ganhos entre regiões para crescer em conjunto. A partir daí ganha escala. A partir do momento em que tem escala, tem capacidade de competitividade. Que esse é um dos problemas que nós temos nas cidades do interior, é que tem uma dimensão de escala muito baixa que não ajuda a ganhar competitividade. As simbioses regionais é para fazer ganhos mútuos entre regiões. E também estamos a falar no Alentejo, aí já é no formato virtual, já temos muito trabalho feito, em contexto mesmo na parte do setor da micologia, na parte das trufas, na parte da azeitona. Estamos a falar em termos da galega, que é a variedade nossa, e do melhoramento. E estamos a falar que temos, neste momento, a maior coleção de genética do país e de estudo. É um doutoramento que está a ser feito na VLC3, a Hélia. Neste momento temos a maior base de conhecimento científico para a valorização da galega. Uma das principais variedades que nós temos dentro do nosso olival e mais competitiva. Estamos a falar já em 5 anos de trabalho, temos 300 spots, locais de recolha e de estudo ao nível de Portugal inteiro. Ou seja, isso também depois vai ser uma outra fase a seguir, depois da região norte, será em termos físicos a região do Alentejo, é para criarmos aqui, de facto, as simbioses regionais. Uma das grandes vantagens das simbioses regionais, além da escala, é valorizar uma das coisas que Portugal tem muito boa, é que tem uma biodiversidade muito grande num curto espaço de território. E isso, em termos de competitividade, em termos de mercado, isso é muito interessante. Conseguimos ter algo em março no Alentejo que não existe no norte, mas que em junho no norte já vai existir, mas depois já não existe no Alentejo. Quando nós criamos isto e diminuímos os efeitos da sazonalidade ao longo do ano num curto espaço de território. E esta estratégia está a ser feita pela LC3 em termos de simbioses regionais. É o primeiro modelo, em termos internacionais, de criar ligações entre regiões neste formato, dentro muito do contexto da bioeconomia, que é o que nós trabalhamos. E agora são modelos que estão a iniciar, que estamos a aprender com os modelos, estamos a evoluir com os modelos, e isso é como pôr uma fábrica a funcionar. Vai dando problemas de tensão e de paragem, e depois vamos portanto, ter estão envolvidos muitos investigadores, não é? Não sei, a BLC3 conta com quantos investigadores à data? É assim, se falarmos nossos próprios, já vamos em mais de 40 investigadores. Com a rede que nós temos de cooperação já vão quase em 200 e em breve ainda vamos avançar com uma comunicação. Estamos a fazer uma aliança, uma área específica, internacional, para criar um dos maiores grupos de investigação no mundo, uma área muito específica. E em breve também já vamos dar notícias sobre isso. No Polo Norte, neste momento, já estamos quase a chegar a 10 pessoas de investigação. Muito bem. E sempre em articulação com o território, não é? Com agentes do território, os produtores, empresários locais, é também essa a estratégia. Sim, mas a primeira e a prioridade sempre é sempre a ligação com a natureza. É a fonte sempre do conhecimento e dos recursos. E depois, claro que a seguir à natureza nós ligamos, nós chamamos as partes interessadas, os stakeholders, mas o foco sempre é a natureza. Tem uma grande vantagem, a natureza esse é o vetor mais fiel que tem e com maior conhecimento e que pode valorizar. Depois o resto são os stakeholders, mas temos de estar orientados para os recursos dos próprios territórios, que é para a própria natureza. Quando está a contrariar a natureza, o investimento é muito grande, que é o que se faz na Lua, estamos a contrariar a nossa natureza, ou então depois também não corre bem. Contrariar a natureza não é o melhor caminho,
é melhor é irmos sempre pelo caminho de valorizar a natureza e a partir daí criar relações de ligação com outros, mas nunca esquecendo o foco da natureza. Muito bem, João Nunes, muito obrigada por todas estas Obrigado, nós. explicações no arranque então de mais este Espaço BLC3, a ciência no interior. Remetemos ou deixamos para mais tarde outros projetos, não é? Vamos falando Sim, sobre outros claro. projetos também com outros investigadores. Muito obrigada por retomar connosco este Espaço BLC3. Obrigado, nós, Liliana. E à boa nova. Obrigado, tchau. Até já. Ficamos, ficamos então por aqui neste Espaço BLC3, a ciência no interior. Voltamos num próximo programa.